O plenário da Câmara de Vereadores de Farroupilha votou na noite desta segunda-feira a admissibilidade do pedido de impeachment do prefeito Clayton Gonçalves. O assunto foi o último da pauta do dia, logo após o encerramento do pequeno expediente. A mesa diretora do Legislativo Municipal leu novamente todo o processo que foi encaminhado pelo empresário Glacir Nazário da Silveira Gomes e logo em seguida foi lido também o parecer da Procuradora Jurídica da Câmara de Vereadores de Farroupilha. Terminada a leitura dos documentos, os vereadores procederam à declinação de voto, apenas optando pelo sim ou pelo não, sem a justificativa do voto. Acompanhe a leitura do parecer da Procuradora Jurídica da Câmara de Vereadores de Farroupilha. Nós temos, então, aqui a orientação técnica número 01/2020, que eu vou passar a ler. Ilustríssimo senhor secretário executivo da Câmara Municipal de Vereadores do município de Farroupilha. Orientação técnica número 01/2020. A Procuradoria da Câmara de Vereadores, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar a presente orientação técnica, nos termos a seguir exarados. Primeiro, do objeto jurídico. Requer Vossa Senhoria orientação técnica sobre o procedimento a ser seguido pela Casa Legislativa no que diz respeito ao pedido encaminhado pelo senhor Glacir Nazário da Silveira Gomes, para que, entre aspas, na pessoa de seu atual presidente, proceda a análise da possibilidade para abertura do processo de impeachment e suas consequências legais, fecha aspas. Fundamentação. Item 2, fundamentação. Primeiramente, imprescindível mencionar que, considerando que o chefe do Poder Executivo é escolhido mediante o exercício constitucional do voto, o seu impeachment deve ser medida excepcional, atrelado ao estrito cumprimento das normas legais que regem a matéria. Nesse contexto, tem-se que a norma que rege a responsabilidade tanto dos prefeitos quanto dos vereadores é o Decreto-Lei número 201/1967. O artigo 4º da referida norma legal traz o rol das infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e que serão sancionadas com a cassação do mandato. Já o artigo 5º do Decreto-Lei número 201/1967 apresenta o rito a ser seguido caso a Câmara Municipal esteja diante de uma das infrações político-administrativas elencadas no artigo 4º. Assim, considerando a normativa legal, tem-se que o pedido de cassação de mandato deve ser expresso por meio de denúncia escrita, grifado, o qual possui, dentre um de seus legitimados, o eleitor, que deverá apresentar a exposição, entre aspas, a exposição dos fatos e a indicação das provas, fecha aspas. Diante do pedido formulado pela parte, o presidente da Câmara deverá determinar a leitura da denúncia na primeira sessão, a fim de que a Casa Legislativa proceda com a análise dos requisitos formais, em especial a verificação se o conteúdo entregue à Casa Legislativa se consubstancia em denúncia escrita, com exposição dos fatos e a indicação das provas. E se a parte traz prova de que é eleitor, ato contínuo, imprescindível análise de justa causa da denúncia formulada, ou seja, se o pedido encaminhado se enquadra em uma das hipóteses elencadas no artigo 4º da norma legal. Importante ressaltar que o juízo de admissibilidade será exercido pelo plenário da Casa Legislativa mediante o voto da maioria dos vereadores presentes. Deliberando a Câmara pela admissibilidade do pedido, deverá ser constituída a comissão processante, que será composta por 3 vereadores, sorteado dentre os desimpedidos, os quais elegerão o presidente e o relator. A partir deste momento, o processo passará a ser regido pela comissão processante, que também deverá seguir o rito descrito pelo Decreto-Lei número 201/1967, em especial o que determina os incisos 3º e 7º do artigo 5º.
Diante disso, importante tecer as seguintes considerações. Pedidos de impeachment do chefe do Poder Executivo devem passar pela análise do preenchimento dos requisitos formais, em especial, ser veiculado por meio de denúncia escrita, com a fundamentação dos fatos e a indicação das provas, e, em sendo encaminhada por eleitor, pela prova de que preenche tal requisito. Preenchidos os requisitos formais, imprescindível a análise da existência de justa causa da denúncia formulada, em atendimento ao que preceitua o artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67. O juízo de admissibilidade do pedido de impeachment é exercido pelo plenário da Casa Legislativa, que, pela maioria dos vereadores presentes, deliberará sobre o seu recebimento ou não. Em sendo o pedido admitido, imprescindível o cumprimento do rito disciplinado no artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967. Importante salientar que em todos os atos deve haver o respeito aos princípios constitucionais, especialmente no que tange à sua publicidade, e o respeito à ampla defesa e o contraditório do denunciado. Item 3, conclusão. Pelo exposto, diante dos questionamentos encaminhados a essa Procuradoria e de análise dos documentos submetidos à apreciação, nada mais resta além de concluir que o pedido de impeachment encaminhado pelo senhor Glacir Nazário da Silveira Gomes não preenche os requisitos formais do Decreto 201/67, em especial a comprovação de que o peticionante é eleitor. Insta a salientar que o preenchimento dos requisitos formais é imprescindível, a fim de que o processo de impeachment não seja contaminado por vício procedimental, o que poderá acarretar a sua futura anulação por parte do Poder Judiciário. No que tange ao possível enquadramento dos fatos apontados pelo peticionante, ao que o artigo 4º do Decreto-Lei aponta como hipóteses de infrações político-administrativas passíveis de processo de impeachment, não cumpre a essa Procuradoria emitir qualquer juízo de valor, cumprindo ao plenário o juízo de mérito. Por fim, cumpre salientar que, corrigidos os vícios formais, é direito do peticionante representar o pedido a qualquer tempo. É a orientação técnica. Ao ilustre secretário executivo da Câmara de Vereadores de Farroupilha, Farroupilha, Rio Grande do Sul, 10 de fevereiro de 2020, Viviane Varela, OAB RS 80.218, Procuradora da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Concluída a leitura do parecer jurídico, o presidente do Legislativo Municipal, o vereador Fernando Silvestrin, procedeu à votação aberta e nominal entre os vereadores. Agora passamos à votação nominal dos vereadores. Até para deixar bem claro aqui, então eu vou fazer... O voto, sim, é pela admissibilidade do pedido de análise do processo. E o voto não é contrário à admissibilidade. Então, para ficar bem claro, para não ficar nenhuma dúvida. Então, nós começamos, a partir de agora, a votação nominal, né? Então, eu peço ao vereador Fabiano Piccoli que faça a sua votação. Não, senhor presidente. Eu peço ao vereador Sandro Trevisan que faça a sua votação. Não, presidente. Eu peço ao vereador Odair Soberai que faça Não. a sua votação. Eu peço ao vereador Sidnei Catafessa que vote. Não, presidente. Não. Eu peço ao vereador Tiago Brunet que vote. Não, senhor presidente. Eu peço à vereadora Maria da Glória Menino Goto que vote. Não. Eu peço ao vereador Jonas Tomazini que faça a sua votação. Não, senhor presidente. Eu peço ao vereador Jorge Sense que vote. Não, senhor presidente. Eu peço à vereadora Eleonora Broilo que vote. Não, senhor presidente. Eu peço ao vereador José Mário Belaver que faça a votação. Senhor presidente. Eu peço ao vereador Tadeu Salibe dos Santos que vote. Não, senhor presidente. Eu peço ao vereador Josué Paese Filho, Kiko Paese,
faça a votação. Não, senhor presidente. E eu peço ao secretário da Casa, vereador, o Ariel Soárcego, que vote. Não, senhor presidente. Então, senhoras e senhores aqui presentes, vereadores, então ficou assim votados, né? 13 votos contrário à admissibilidade do pedido de análise do processo de impeachment, com a ausência do vereador David Argenta, né? Portanto, está rejeitada a admissibilidade do pedido de análise de processo de impeachment, formulado pelo senhor Glacir Nazário da Silveira Gomes. Com a votação contrária à admissibilidade, este pedido de impeachment passou a ser arquivado na Casa Legislativa de Farroupilha. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.